O universo de John Wick redefiniu a ação no cinema, e isso não dá pra negar. Tem um visual impecável, lutas coreografadas com brutalidade artística e Keanu Reeves icônico que elevaram o padrão. Qualquer derivado ou qualquer outro filme de ação que se assemelhe minimamente teria uma missão difícil. E é aí que chega Bailarina, do universo de John Wick, o primeiro longa a tentar voar solo, dirigido por Len Wiseman e estrelado por Ana de Armas. A expectativa era alta, mas a dúvida pairava. Daria conta do recado, já que sair da sombra de John Wick não é fácil. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o filme Bailarina, o primeiro filme spin-off da série John Wick. Então já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal e aproveita e se inscreva para não perder as novidades. E também já me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Para deter o assassino, é preciso se tornar o assassino. Lançado em 2025, o filme foca em Eve Macarro, personagem de Ana de Armas, uma assassina treinada pela Husca Roma buscando vingança pela morte de sua família. E para isso, mergulha no submundo já conhecido, cheio de regras e perigos. Wiseman, diretor também de Anjos da Noite, entende de ação estilizada, e o roteirista Shea Hayton, de John Wick 3 e 4, conhece o terreno. A responsabilidade aqui no filme era dupla, entregar ação no nível de John Wick e criar uma identidade própria para a Bailarina, e não podia ser só um John Wick de saias. A presença de armas, que vem em ascensão, aumenta essa pressão, e a questão era, Bailarina conseguiria dançar com a mesma graça letal do original ou tropeçaria no legado? Antes de responder essa pergunta, vou falar que o coração do filme Bailarina é Eve Macarro. Ela carrega um passado trágico e uma sede de vingança que vem sendo lapidado no duro treinamento da Husca Roma, e Ana de Armas se entrega ao papel, e seu esforço físico para dar credibilidade às habilidades letais é notável. Diferente da jornada inicial de John Wick, que é movido por perda como o cachorro e o carro, a motivação de Eve é mais direta, vingar a família massacrada, um motor narrativo talvez mais convencional, mas eficaz para jogá-la nesse submundo. A atriz passou por treinamento intenso, combinando combate de facas, armas e balé, buscando uma fisicalidade distinta da de Reeves, mas igualmente brutal, e essa fisicalidade torna-se pilar da personagem. E é na construção de Eve que o filme busca sua voz. Se Wick é eficiente e elegante, Eve, por outro lado, é mais visceral, por vezes impulsiva, e o roteiro tenta equilibrar a herança de Husca Roma com a disciplina e a técnica com a natureza crua da personagem. E aqui no filme surge algo interessante. A bailarina normalmente é vista como uma arte de passos precisos e elegantes, e a bailarina que vemos tem isso, mas também um sangue que ferve por retribuição. Essa dualidade é explorada visualmente, contrastando a leveza sugerida pelo título com a crueza de suas ações. A comparação com John Wick é inevitável e é usada pelo filme. A sua aparição pontual serve menos como passagem de bastão e mais como um contraponto, um lembrete do padrão estabelecido, mas também validação do caminho singular de Eve. Surpreenda! Se adapte! Trapacei! Len Wiseman, na direção, traz sua experiência com ação estilizada, mas enfrenta o desafio de operar numa franquia com identidade visual e ritmo marcante, já estabelecidos por Chad Stahelski, ainda mais depois do terceiro e quarto longa. Wiseman ecoa a estética já conhecida, com neons, luta embalada, cenários decadentes e violência coreografada, mas introduz elementos para diferenciar Bailarina. As sequências de ação iniciais podem parecer menos fluidas, mais fragmentadas na montagem, afastando-se dos planos sequências característicos. Contudo, à medida que Eve abraça sua natureza brutal e o filme avança, a direção encontra ritmo mais consistente. O uso de armas menos convencionais, como o lança-chamas, simboliza essa busca por assinatura, uma violência menos elegante, mais caótica, refletindo a protagonista. O roteiro de Shea Hayton demonstra familiaridade com o universo. Aqui, ele expande a mitologia da Husca Roma e tece a trama de Eve na linha temporal, entre John Wick 3 e 4, usando personagens já conhecidos, como o Winston e o Sharon, para conectar os pontos. No entanto, a narrativa central de vingança, embora funcional, não escapa de clichês, e o desafio reside em equilibrar fanservice e expansão do universo, com o desenvolvimento de uma personagem até então inédita, a Eve. E sim, há momentos em que a trama se apoia excessivamente na familiaridade de John Wick, enquanto outros tentam explorar os dilemas específicos de Eve, como a lealdade dividida, luta contra expectativas e busca por um caminho próprio. A estrutura segue uma progressão clássica, culminando num terceiro ato que eleva a escala e intensidade, concentrando a ação num cenário que permite o clímax focado. Mas não se enganem, essa estrutura familiar é executada com muita competência.
Bem-vindo ao Continental. Eve Macarro, da Huscarl. Um pilar da franquia John Wick é a excelência da ação, e Bailarina tenta seguir essa linhagem com nuances próprias. A fisicalidade de Ana de Armas é central. As coreografias buscam refletir a mistura de treinamento formal, como a de Huscarl e o balé, com a ferocidade instintiva. Enquanto os originais primavam pela clareza quase documental nos combates, com planos longos e foco na execução, Bailarina por vezes adota uma edição mais rápida e ângulos que enfatizam impacto e brutalidade, talvez em detrimento da fluidez absoluta anterior. E isso não invalida a ação. Há momentos de grande inventividade e impacto visceral, como o grandioso confronto com o lança-chamas, que é notável pela audácia visual e simbólica, a antítese da delicadeza esperada, uma arma caótica nas mãos daquela que deveria ser graciosa. A fotografia do filme é competente e luta para estabelecer uma identidade visual tão marcante quanto a dos predecessores. Há ecos do neon e sombras de John Wick, mas também exploração de cenários e paletas que tentam conferir tom próprio à jornada de Eve. A trilha sonora e design de som acompanham a ação com intensidade, mas talvez sem a mesma grandiosidade ou integração temática dos filmes principais. E tecnicamente, o filme entrega o que você espera quando vai ver um filme desse estilo, um grande espetáculo de ação, e satisfazendo expectativas do gênero, mas que raramente transcende o padrão estabelecidos pela própria franquia. O que é bom, não acredito que tenha necessidade de reinventar a roda que já girava tão bem. Além da vingança, Bailarina testa temáticas que dialogam com o universo John Wick e a jornada de Eve. A metáfora da bailarina é explorada, como a dor e o sacrifício oculto sobre a aparente leveza. Os pés machucados de Eve simbolizam a brutalidade necessária para sustentar a fachada, a violência intrínseca àquele mundo disfarçado de ordem e cheio de regras. Aqui, ela é a antítese da bailarina de palco, personificação da dor que permite a performance, mas que transborda em violência explícita. O tema das famílias substitutas retorna, e a Huscarl, e também porque não aceita, também são estruturas ambíguas, acolhedora mais rígida, protetora mas também é controladora. Aqui no filme, Eve está numa encruzilhada, dividida entre gratidão pela organização e revolta contra o sistema que causou sua tragédia e descarta quem não segue regras. A sua jornada torna-se busca por autonomia nesse sistema, questionando pertencimento e lealdade, e o filme reflete sobre a natureza dessas organizações e a dificuldade e o preço de escapar delas. E aqui, a metalinguagem é sutil, como a Eve luta por caminho próprio sem ser cópia descartável. O filme busca identidade na franquia, questionando se precisa seguir todas as regras de John Wick para ser aceito. E expandir o universo de John Wick é uma tarefa delicada. Bailarina navega por essas águas com dificuldade, mas majoritariamente positivos, embora com percalços. O filme aprofunda o conhecimento sobre a Huscarl, as tradições, hierarquias e treinamento, oferecendo um vislumbre detalhado dessa faceta do submundo. E ao concentrar-se em Eve, demonstra que o universo sustenta outras histórias, explorando diferentes motivações e estilos de combate. Contudo, a sombra de John Wick é longa, e o filme parece saber disso, usando a presença de Reeves como um marco, mas evitando que domine a tela para ele. A atenção reside na busca de Bailarina por identidade própria, ora abraçando a Fórmula Wick, ora tentando subvertê-la com a crudeza de Eve, e essa oscilação, embora possa gerar inconsistência inicial, enriquece a discussão sobre este universo. O filme questiona, através de Eve e de sua própria existência, a rigidez das regras e a necessidade de conformidade, temas que ressoam com a jornada de Wick, e Bailarina, em seus melhores momentos, é mais do que só um spin-off, acaba se tornando um comentário sobre o legado que o mesmo gerou, adicionando complexidade. É um prazer revê-la. Analisando Bailarina e respondendo a pergunta que fiz no início do vídeo, fica evidente o esforço considerável e bem-sucedido. A sua força reside na performance dedicada e fisicamente impressionante de Ana de Armas, entregando uma protagonista complexa, transitando entre a vulnerabilidade e a ferocidade. E quando o filme abraça a identidade visceral e caótica de Eve, afastando-se da elegância calculada de Wick, atinge seus pontos altos, com sequências de ação memoráveis e visualmente impactantes, e a exploração temática da dor por trás da performance, da rebelião contra sistemas familiares e da busca por autonomia confere profundidade que eleva o filme. Mas naturalmente, há limitações. O ritmo inicial pode parecer hesitar, e a narrativa de vingança não reinventa a roda, e alguns antagonistas podem carecer do carisma ou ameaça imponente dos vilões de Wick, e a comparação constante é um fardo, e certas escolhas de direção ou diálogos pontuais podem quebrar o tom. No entanto, esses percalços são superados pela força da protagonista, inventividade das melhores cenas de ação e ressonância temática.
O filme entrega uma experiência de ação robusta, emocionante e com substância. É um filme que, apesar das inevitáveis comparações, se sustenta por méritos próprios, e Bailarina do universo de John Wick demonstra que há vida além de Baba Yaga. Superando a dificuldade inicial e a pressão da comparação, Bailarina se estabelece como uma obra relevante, uma dança letal que, embora imperfeita, executa seus passos mais importantes com a força e convicção, deixando marca satisfatória e abrindo portas promissoras para futuras explorações desse universo. Resta agora saber se Eve retornará para uma sequência solo ou se cruzará novamente o caminho de Wick, mas seu potencial para agitar ainda mais a estrutura desse mundo é inegável, consolidando Bailarina não apenas como um derivado competente, mas como um capítulo vital na expansão da saga.